Olá, preciosas! Nós estamos aqui no nosso quarto podcast hoje com a preciosa Kelly. É um prazer, Kelly, ter você aqui. Prazer Obrigada por você ter aceitado, né, e compartilhar um pouquinho da sua história com as meninas, com as mulheres que vão estar assistindo esse vídeo. E conta para elas um pouquinho quem é a Kelly. Bem, a Kelly, também conhecida como Kelinha até hoje, é uma menina, digamos, uma menina que está em Deus se descobrindo e é filha, em primeiro lugar, é filha. Quando a gente entende isso, muita coisa muda. Sim. E a filha que tem procurado descobrir em Deus como viver dia a dia. Então, nessa tarefa, muitas coisas foram agregadas. Sim. Então, hoje eu sou mãe de duas meninas lindas, maravilhosas, a Mariane, que tem 21 anos, a Júlia, que tem 18 anos. Sou esposa do Anderson, que todo mundo conhece como Tuca. Faço parte da Igreja Reconciliação, sirvo ali, pastoreando junto com os meus pastores Jair e Luciane. Também junto com os jovens, ajudando eles, né, com meu esposo, Ministério de Louvor, ministrando louvor, dona de casa, empreendedora. Isso aí. Trabalho com costura criativa, tenho animaizinhos, amo brincar com eles. Enfim, sou essa pessoa. Sim, que bênção! Então, hoje a Kelly, a gente já conversou um pouquinho antes aqui da gente iniciar o podcast. E a Kelly vai falar um pouquinho do testemunho dela, né? E dentro disso, na palavra, sobre identidade. Eu acho que é um tema mais que importante, que hoje a gente vê que tem faltado muito, né? Nas mulheres. Então, conta um pouquinho do seu testemunho pra gente. Bem, falei com ela que seria muito difícil Escolher um. o testemunho. Então a gente vai falando aqui e vão surgindo, né, desdobramentos aí. Eu nasci num lar evangélico, minha mãe, né, sempre me levando à igreja e desde pequenininha na igreja congregacional. Já falei aqui do meu carinho e da minha gratidão, porque lá foi toda a minha base, né, os primeiros ensinamentos, aquilo que ficou arraigado no meu coração. Sim. E durante muitos anos servi ali com toda dedicação, amor. Até que, em outro momento, comecei a fazer parte da Igreja Reconciliação. Sim. E continuo servindo com o mesmo amor, com a mesma dedicação, Glória novas a Deus. Experiências, e assim é a nossa vida, né? Sim. E no meu período de adolescência, eu passei por aquelas fases que alguns adolescentes passam, né, de olhar para si e de se achar inadequada, de se achar esquisita. E no meu caso, eu me achava sempre muito magra, muito feia. E algumas situações também familiares. Sim. Que foram gerando ambientes onde eu comecei a me sentir insegura, alguns traumas, algumas questões, mas dentro da igreja, né? E a gente conversava sobre isso, que hoje é muito comum as pessoas estarem dentro da igreja, mas ainda assim, por não se abrirem totalmente a um relacionamento mais profundo com o Senhor, não permitirem que Ele entre nas raízes das suas feridas e deixe com que Ele trate a fim de que a sua identidade seja realmente firmada como filho. Sim. E durante algum tempo da minha vida eu vivi com isso meio indo, experimentando, mas ainda não era na essência. Até que um dia eu tive uma experiência, estava aí desabrochando os sentimentos e gostava de uma pessoa. E de repente descobri que essa pessoa gostava de uma outra pessoa que era linda, maravilhosa, né? Uma menina assim de um corpo lindo. E aquilo me gerou muita dor, porque eu olhava para mim no espelho e eu não me aceitava. Sim. E um dia eu subi para o terraço da casa dos meus pais e lá eu comecei a chorar muito e eu comecei a culpar a Deus. Eu assim, a culpa é sua, você me fez assim. Todo mundo tem esse momento, né? Sim. E eu já ouvi dizer que Deus ele não tem problema com as suas crises. Sim. Ele suporta as suas crises. Porque Ele gosta da sinceridade do nosso coração, né? E a Bíblia ela é repleta de exemplos disso, onde homens e mulheres conseguiam chegar diante do Senhor, não com desrespeito, não nesse aspecto, mas num abrir de coração e até usar palavras até um pouco duras e pesadas, né? Sim. Você vê Davi falando, pega os meus inimigos, acaba com eles. E aqueles momentos ali, e eles abriam o coração. Sim. E nesse dia, aquela dor me fez rasgar o meu coração para Deus. Só que a gente sabe que assim como tem Deus, o nosso Pai, a gente também tem um inimigo. Isso. E que ferozmente ele luta contra a nossa vida. Por quê? Porque nós somos únicas. Não existe ninguém como você, Dani, nessa terra. Nunca existiu, não existe e não vai existir. Sim. Você compreende isso? Sim, isso é tremendo demais.
E quando nós tomamos posse disso, abraçamos isso, a gente fecha portas para que o inimigo não entre, querendo minar a nossa identidade, a nossa filiação em Deus. Mas quando a gente meio que se rebela, meio que se deixa ferir e a gente acaba abrindo essa porta, o inimigo ele vem de uma maneira muito pesada, Sim, né? sim. Querendo gerar marcas, querendo gerar traumas. Enfim, nesse dia eu comecei a abrir o meu coração ao Senhor e falar: a culpa é sua, você me fez assim, eu sou muito magra, eu sou esquisita, quem que vai me querer? Olha como é que eu sou. E nisso eu pulei o muro, uma mureta dessa altura mais ou menos, eu pulei para o lado de fora, num terraço muito alto na casa do meu pai, ali no Morro da Fortaleza. E eu pulei e eu lembro que eu encostei nessa mureta e eu fiquei olhando em direção à Praia do Anil e chorando. E dessa mureta para frente tinha um pedacinho assim e uma telha de amianto, essas telhas que são fininhas, Sim, hoje em dia nem usa muito mais delas, né? E eu lembro que eu ali chorando, eu ouvi uma voz que falava assim: olha lá embaixo. E eu fiz a besteira de me debruçar por cima daquela telha. E hoje eu vejo assim, como que Deus foi misericordioso de ter me guardado ali. E eu botei a mão em cima daquela telha e olhei lá para baixo. E graças a Deus eu era magrinha, né? Tá vendo? Deus sabe de todas as coisas. E quando eu olhei lá para baixo, eu me via caída lá embaixo, sem vida, enfim. E a voz continuava falando: por que você não pula? Pula, acaba com esse sofrimento. Você não precisa passar por isso. Porque quando você fizer isso, aí as pessoas vão te dar valor. Aí aquela pessoa que não está gostando de você vai falar: meu Deus, o que aconteceu? E aí começou aquele, sabe, aquela história querendo me enrolar ali, me enredar. E eu lembro que eu chorava muito. E de repente, quando eu caí em mim, eu voltei a mim novamente, eu já estava do lado de dentro do muro, orando e falando: Deus me perdoa, Deus me perdoa. E ali eu tive um encontro mesmo, assim, de cuidado de Deus. Sim. E de um trazer para perto que eu ainda não tinha experimentado. E um grande processo do Senhor começou na minha vida. Até hoje eu vivencio esse processo. E é tão bom quando a gente não sai do colo do Pai, né? Sim, sim. E é isso que Ele tem pra gente, como filhas amadas. Uma das palavras assim que mais marcaram a minha vida e que continuam marcando e sempre voltam, tá no Salmo 139, que eu quero deixar para você, para nós aqui. Sim. Salmo 139, versículo 13, diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, eu digo isso com convicção. Nossa, isso é lindo. Uhum. É lindo como Deus faz e fala. E realmente Ele nos fez únicas. Você, de repente, se não tivesse sido feita da forma que Ele te criou, você não teria tido esse momento que você teve com Ele. Então, a gente é muito limitado. Nós vemos o agora, o aqui. O Senhor vê lá na frente. Ele sabe que a gente precisa. Sim. Eu sempre falo isso com as meninas, quando a gente está reunida, quando eu tenho a oportunidade de falar. Deus fez cada uma de nós com um propósito, né? O seu jeito, a sua forma de falar, a minha. Eu cheguei a falar com a Jéssica, né? No último encontro, eu falei exatamente isso. A Jéssica também tem aquele jeito doce de falar, aquele jeitinho dela, todo dela. E é lindo, como é bom ouvir. Eu já sou mais enérgica, eu já tenho, né, uma forma mais diferente, você tem seu jeito, cada uma de nós tem. Sim. E Deus não erra. Então Ele fez desde a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, nossa estrutura, tudo foi Ele. O que nós fazemos a partir daí é outra história, né? E é um outro podcast, uma outra conversa que nós temos que ter sobre cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, fundamental. Né? Isso. Mas Ele nos fez da forma que Ele achou melhor. E nessa trajetória, um dos pontos que me fez observar tudo isso que você está falando foi a partir da leitura de um livro chamado Quebrando a Rotina, do Max Lucado. Olha, é um esse livro eu não conhecia. Maravilhoso, eu indico para todo mundo que conversa comigo já sabe que eu indico esse livro. Mesmo? Ele é antigo, mas ele é maravilhoso, porque ele fala exatamente disso. Ele fala que Deus, Ele não colocou nada em nós que não esteja vinculado ao nosso propósito. Sim.
E é muito interessante porque eu fiz o curso de formação de professores no Aham. SEAV. Eu sou filha da cidade, nasci aqui, então a gente fez o curso de formação de professores no SEAV. E eu aprendi nas aulas de psicologia que a criança é um livro em branco e você vai ali imprimindo Exato. conhecimentos, o que é uma verdade também. Sim. Mas quando a gente lê a Bíblia, inclusive no Salmo 139, vai dizer que no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Olha isso. Então, é nesse livro que isso ressaltou para mim, e ele traz o entendimento de que, na realidade, a criança, ela nasce um livro escrito e que nós, como pais, precisamos aprender a ler esse livro. É verdade. Foi escrito no céu. Eu tô aqui me arrepiando, aqui, porque é tremendo. verdade. E pensar que Deus escreveu algo a meu respeito, a seu respeito, no Sim. coração dele. Nós não viemos a casa. Eu brinco com o pessoal que é tipo assim, e a Kelly tá indo. E agora? Meu Deus, o que eu vou fazer com a Kelly? Não é isso. Sim, é verdade. Sabe? É tipo assim, qual é o meu plano? Meu plano é esse. Eu preciso de alguém, isso, que nasça nessa família, que tenha essas características, que tenha essas experiências, que vivencie isso. Eu preciso dessa pessoa. Exato. A Kelly vai vir à existência. A gente nasce no coração de Deus e depois a gente vem à existência através do relacionamento dos nossos pais. E por isso não há acaso. Eu sei que até mesmo as histórias onde houve os deslizes e houve uma gravidez, eu sei que existiram ali escolhas erradas, mas até nesses momentos de escolhas humanas erradas, Deus não erra. Deus erra. manda pessoas pontuais para esse tempo. Exatamente. E uma vez que nós estamos aqui, que nós temos acesso a esse conhecimento de Deus e a gente se permite, porque esse é um outro ponto. É necessário a gente se permitir. Quando a gente entra numa linha de relacionamento, o que é um relacionamento? Eu não conhecia a Dani. Hoje é o nosso primeiro contato mais próximo. Talvez eu a tenha visto na igreja, a gente tenha se cumprimentado. Sim. Mas de sentar, de conversar, essa é a nossa primeira vez. Isso. Então hoje aqui alguns vínculos nós já criamos. Mas como que esses vínculos vão ser estreitados? Se nós mantivermos agora uma constância, uma conversa, num compartilhar. Enfim, então isso precisa ser cultivado. O relacionamento com Deus, ele não existe de outra forma. Não dá para você dizer que você tem um relacionamento com Deus se você só vai no domingo na igreja e ouve apenas a palavra do pastor. Não que isso não seja importante, isso é maravilhoso, fundamental. Mas, fundamental, vamos ressaltar que é fundamental. Né? Mas se você no seu dia a dia, você não considerar o Senhor, Exato. que nível de relacionamento é esse? É a mesma coisa, eu sou casada, eu disse para vocês, com o Tuca, que mostra materialmente que eu tenho uma aliança com ele, a gente sabe do símbolo da aliança. Sim. Né? Todo mundo que olhar vê a minha mão aqui, ela é casada. Ela é casada, isso. Ok? Mas mesmo tendo esse anel no meu dedo, se a minha postura não me mostrar, né, não mostrar aonde eu for, que eu sou uma pessoa comprometida, Exato. as pessoas vão confundir. Então não adianta você ter todo um estereótipo de crente, de cristã, se a sua postura não for de cristã. Exatamente. E isso está vinculado à sua identidade, porque você só vai realmente mudar suas posturas se lá dentro você tiver a convicção do Pai amoroso que você tem. Sabe? Não é algo de fora para dentro, Exato. precisa ser de dentro para fora. Não é sobre aparência, né? Não. É claro que isso reflete. Vai refletir. Né? Mas algo que antes mudou dentro do nosso coração. Exato. E aí o seu falar muda, as suas vestes mudam, os locais que você frequenta, né? Tudo vai mudando, porque o Senhor é como um rio mesmo, né? Então ele vem, ele vai lavando tudo, vai fazendo tudo novo. Sim. Então não tem como, né? A gente pode se denominar um cristão, né? Sim. A gente pode se denominar. Sim. Porém, os nossos atos vão dizer quem realmente nós somos. Exatamente. E aquela questão, eu falo muito com quem conversa comigo, eu tenho algumas frases. Eu também sou assim, eu também sou assim. Né? Eu acho que a mulher tem um pouco disso. Né? Eu falo, para Deus não tem tempo de casa. Não tem tempo de casa. Porque às vezes você está há 30 anos na igreja. Beleza, e deve continuar a sua vida inteira. Mas não dá para você considerar esses 30 anos, eu já vivi muita coisa com Deus, eu já vi muita coisa, que as minhas experiências, mas e o hoje? Porque a palavra diz, se hoje você ouvir a voz do Senhor, seu Deus, não endureça o seu coração. Sim. Quando? Hoje. Exatamente. Então, a vida com Deus, ela é
o agora, o que eu estou vivendo aqui. Exato. Sabe, porque o que eu estou vivendo aqui vai determinar o que eu vou viver daqui a uma semana, daqui a um ano. Se hoje eu resolver não atender a voz do Senhor, eu posso ter vivido 10 anos ali no fogo, sabe, na busca, no óleo, beleza, foi maravilhoso. Mas se hoje eu não ouvir mais, eu quero tirar férias. Porque tem hora que parece que, né, as pessoas relaxam. E não é para relaxar, porque não é um rito, é vida. É vida. É como banho, né? Você toma banho a sua vida inteira. Se você parar de tomar banho hoje, vamos levar para um lado bem, né, para que as pessoas entendam. Vamos ilustrar. Você tem que tomar um banho todos os dias. O relacionamento com o Senhor, ele tem que ser diário, sim, né? A sua vida com Deus não é só no momento que você vai na igreja, porque você não come uma vez na semana. Você tem que se alimentar, né, de comida mesmo, estou dizendo agora, todos os dias. Então, o alimento espiritual é a mesma coisa. E ninguém vive do passado. A palavra de Deus fala que a misericórdia dele se renova todos os dias. Então, você imagina, você teve essa experiência com o Senhor com 14 anos. 14, né? 15, 14, 15 anos. Isso já tem alguns aninhos atrás. Você imagina se essa fosse a sua única experiência. Nossa. Se você não tivesse uma perspectiva de novas experiências no futuro também, né? Ninguém vive só do passado. O passado é bom, impulsiona, né? Às vezes você pode estar entristecido ou precisa de uma palavra do Senhor, até o que o Senhor fez na sua vida anteriormente, aquilo te motiva. Sim. Mas o que tem que motivar ainda mais é a gente saber, o mesmo Deus que fez lá atrás, quando eu tinha 14 anos, faz hoje, vai fazer amanhã, e eu quero mais. E a nossa vida como cristão tem que ser sempre de desejar mais de Deus, não acomodar, né? Não viver naquela, como a gente falou ali, né? Com as águas na canela, né? Ficar só superficialmente. Não, a gente tem que mergulhar no Senhor e deixar Ele fluir de verdade na nossa vida. Sim. A vida do justo ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. Olha. E é isso, você acorda de manhã, o sol não está lá no meio do céu. Não, ele está nascendo. Exato. E a nossa vida precisa ser assim. Hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, e daí não tem fim. Sim. Sabe? É uma constante na nossa vida. Exatamente. E com Deus, todo dia tem novidade. Todo dia tem novidade. É tremendo, porque às vezes a gente só vê Deus nas coisas grandes, né? Nos milagres, aquelas coisas. Mas o Senhor, Ele trabalha no detalhe. É o cotidiano. É o cotidiano. Durante muito tempo se cultivou uma mentalidade de ir à igreja. Ir à igreja, verdade. O que é correto, não está errado, precisa ter continuidade. É lá que a gente tem comunhão com o nosso irmão, é o ajuntamento dos santos, é onde a gente compartilha, ouve a palavra. É perfeito isso. Sim, sim. Só que Deus ele se faz presente nas coisas simples do seu dia a dia. Nós não podemos manter uma mentalidade de setorizar a nossa vida. Minha vida espiritual, minha vida familiar, minha vida secular. Cristão não tem vida secular. Não tem vida secular, gente. Já por começa favor, por aí. não tem, não existe. Né? Nós somos um ser. Exato. A Bíblia diz, Tessalonicenses, que todo o teu corpo, alma e espírito. Né? Tem um versículo que fala dessas três partes aí. Mas o fato é que o ser humano, ele é um ser. Sim. Não dá para separar. Eu estou aqui, eu estou inteira aqui. Quando eu sou mãe, mas eu estou ali mãe delas, cuidando como mãe naquela hora. Mas eu não deixei de ser esposa. Sim. Eu não deixei de ser a empreendedora. Eu não deixei de ser a filha de Deus. Eu estou como mãe, cuidando. Mas toda a minha bagagem nas outras áreas estão ali também. Sim. Porque eu estou cuidando delas como mãe, mas aquele aconselhamento que eu aprendi na palavra, que serviu para eu aconselhar uma irmã na igreja, também vai servir para eu aconselhar as minhas filhas. Exatamente. Então não dá para separar, você entende isso? Quando você vai trabalhar numa empresa, você leva a sua bagagem de mãe, você leva a sua bagagem de esposa, você leva a sua bagagem de filha. Isso. Você não é só funcional ali no sentido de só tenho que fazer isso. Não, porque até para fazer aquilo, um dia você aprendeu em outro contexto. Exatamente. Então nós somos inteiras, não dá para você setorizar a sua vida. E Deus quer se fazer presente em toda a sua vida. Efésios vai dizer que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos para o louvor da sua glória.
não está dizendo para você ser para o louvor da glória dele apenas quando você estiver na igreja com as suas mãos levantadas. Mesmo porque não faria sentido. É uma frase que eu falo, já falei várias vezes. Se fosse, né, para que nós aceitássemos Jesus, quando a gente levanta a mão, era para a gente morrer. Ó, levantou, o Senhor pegou, já foi. Já puxa sua mão levantada ali mesmo e leva para o céu. Então, se Ele permite que nós ainda continuemos aqui na Terra, é porque a gente tem trabalho a fazer, a gente tem que demonstrar, sim, né, através da nossa vida cotidiana, seja onde for, o amor do Senhor. Porque antes de mãe, antes de esposa, antes de filha, de amiga, né, seja o que for, nós somos filhas do rei. E uma princesa, uma filha do rei, não se comporta de qualquer forma. E eu digo não apenas num sentido externo. O que você trouxe é fundamental, porque é o que está faltando hoje, né, no nosso dia a dia, comportamentos, posturas realmente que reflitam a sua fé, a sua crença. Porque olha só, a gente diz que crê em Deus, perfeito, a gente precisa dizer. Só que as nossas ações, elas vão gritar mais alto do que as nossas palavras. Sim. Então eu digo que eu creio em Deus, mas vem uma crise no país e eu começo a ir para a rede social e tal. Cadê a minha fé em Deus que vai trazer estabilidade para, ao invés de eu fomentar as coisas, eu ser a apaziguadora que a Bíblia diz que eu tenho que ser? Entende? Então, olha como a nossa fala muitas vezes está distante do interior que há dentro de nós. A palavra de Deus diz que a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio. Está cheio o coração. Então, a gente precisa realmente olhar para dentro num sentido de, peraí, eu falo que eu tenho um relacionamento com Deus, mas o que esse relacionamento com Deus, o que essa filiação está gerando em mim? Sim. A gente quer que o outro mude, a gente quer que o marido mude, que a filha mude, que o filho mude, que o pai e a mãe mude, que todo mundo mude, mas a gente não quer se propor a mudar. Exato. Continuando um pouquinho porque eu quero entrar num ponto aqui que eu acho bem bacana. Quando chegou num período da minha vida, eu tive um relacionamento maravilhoso com meu esposo. O Senhor preparou uma pessoa assim, escolhida a dedo, digamos. Ele na minha vida é maravilhoso, sabe? Um homem de Deus, eu reconheço o chamado dele, eu reconheço ele como um homem, como um marido, como provedor, como pai. Glória a Enfim, Deus. Né? Não pode fazer muita propaganda, mas tô honrando. Tô honrando a vida dele. Mas assim, a gente foi para o nosso casamento, construímos a nossa vida em vários aspectos e diante do Senhor a gente recebeu algumas palavras que chegaria o tempo de recebermos, né, essa unção pastoral na nossa vida, né? Primeiro foram várias palavras liberadas, assim como a vida de Davi recebeu 3 unções, né? Na nossa vida a gente também recebeu vários momentos com essas confirmações e toda vez que vinham essas palavras eu olhava para mim e aí já amadurecida, já não tinha mais 15 anos, mas ainda assim eu olhava para mim e eu falava, será? Deus, não me vejo, não me vejo. Eu quase falava assim, passa de mim esse cara. E, enfim, chegou o tempo das conversando, e o tempo inteiro o Senhor trazendo confirmações. Até o dia em que recebemos essa unção. E hoje, o que você faz, Kelly? Depois que você recebeu, eu faço as mesmas coisas que sempre eu fiz. Porque não é título, é vida. Exato. O que Deus botou no seu coração para fazer, você não precisa de título. Sim. É lógico que eu não estou aqui querendo incitar ninguém a passar por cima de autoridade nenhuma, porque isso não é bíblico, não é isso que eu estou falando. Mas eu digo no sentido que tem pessoas que esperam receber um título para então fazer algo. Quando Deus nos chama para fazer algo e Ele coloca essa convicção no nosso coração, isso flui de dentro da gente. Não precisa fazer força. Sim. É tão natural. Eu brinco com o pessoal que ninguém passa perto de uma goiabeira e demora, escuta assim, pluft, a goiaba nasceu. A goiabeira, ela não geme de dores de parto para produzir uma goiaba. Por quê? Porque é natural para ela. É verdade. Né? E na nossa vida é natural, quando Deus coloca algo no nosso coração e a gente cultiva isso, que isso comece a fluir. Sim. E nesse período da minha vida, embora já tenha vencido algumas etapas dessa complexo de inferioridade, né, aceitação, tive o meu relacionamento com meu esposo, tenho o meu relacionamento com meu esposo, algumas etapas foram vencidas, mas vieram outros desafios.
E quando eu cheguei diante desse desafio, eu fiquei intimidada, muito intimidada. E depois da consagração, alguns meses se passaram, e um dia eu estava em casa e as crises vieram, e eu entrei num lugar onde nós mulheres falhamos muito, que se chama um lugar de comparação. Nossa, isso é... É. 100%, eu não vou nem dizer 99,9%. Toda mulher passa por Sim. isso, não tem Sim. como. E eu entrei nesse lugar de comparação. E nesse lugar de comparação, eu fui para o meu quartinho de costura era muito pequenininho, a princípio era um quadradinho assim, a minha máquina ficava aqui, uma mesinha aqui do outro lado, então era tão legal que era um carretel, não tem esses carretéis de madeira, de fio, que enrola Grande. fio, de eletricidade. Sim. Eu tinha um desse de plástico duro, um plástico preto assim, então era um carretel de plástico, botava uma almofadinha em cima e era a minha cadeira de rodinha, porque eu rodava para um lado, eu rodava para o outro, que era tudo pertinho. E nesse quartinho eu tive muitas experiências e essa foi uma delas. Eu estava ali costurando e de repente eu parei e eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu não me vejo. Eu não sou igual a irmã. E eu comecei a citar o nome das mulheres da minha igreja que são mulheres assim maravilhosas. Mulheres que têm uma palavra, sabe? Sim. Que você sente assim, veio de Deus para o seu coração. Mulheres que têm uma unção na oração, uma ousadia na oração. Sim. E eu comecei, Deus, eu não sou igual a fulana. A minha pastora, a pastora Lu, ela é uma mulher pequenininha, sabe? Ela não é muito alta. Você olha para ela, você vê, assim, no físico dela uma fragilidade, no sentido dela ser toda delicadinha. Mas aquela mulher é uma leoa, sabe? Ela tem uma energia que não acaba. E isso, assim, eu ficava, Deus, eu não sou assim, eu não tenho energia. Eu acordo querendo dormir. Sabe? A gente faz isso mesmo. Ultimamente eu tenho estudado um pouco sobre temperamentos. E tá tudo bem, isso. Porque Deus, ele deu um temperamento para cada uma, nós não somos iguais e tá tudo bem, faz parte do propósito. E você imagina, se todas fôssemos iguais, Nossa, várias Danis, eu não ia aguentar. Eu também não ia me aguentar. Não ia, Meu não Deus. ia. E aí, nesse dia, eu comecei a dizer, Senhor, tem a fulana, tem a Beltrana, por que o Senhor não levantou ela? Porque o Senhor... E aí, comecei a questionar. E nisso, eu abri a palavra para ler, eu pedi ao Senhor uma palavra, e o Senhor me deu uma palavra. Então, tenha muito cuidado quando você pedir ao Senhor uma palavra. Quando você falar para o Senhor. Porque Ele responde, tá? Ele responde. E a palavra que Ele me deu está em Êxodo 4. E olha que interessante, eu vim a descobrir, eu já sabia disso desde a adolescência, que eu fiz alguns testes, mas agora eu confirmei isso, né, a nível de temperamento, o quanto o meu temperamento é voltado para o melancólico. Tenho essa vibe melancólica. Mas é muito bacana, tem pontos muito positivos. Sim. Só tem que trabalhar o que não é legal. Mas vamos lá. Todos nós temos. Sim, vamos lá. E depois eu descobri que Moisés também tem temperamento melancólico. Eu falei, Deus, além do Senhor falar comigo, uma palavra tão específica, o Senhor ainda tinha que usar alguém com o mesmo temperamento. Pra mostrar, tipo assim, não errei, Kelly. Tá vendo? Não errei. Era assim que eu queria você. Exato. E aí, nesse momento que eu estava orando, que eu estava falando com Deus e questionando por que Ele não escolheu a outra irmã, por que Ele não levantou a outra irmã, o Espírito Santo veio com uma pergunta para mim. E essa pergunta, ela me desmontou. Toda vez que Deus vier com uma pergunta para você, toda vez que Deus vier para você com uma pergunta no seu interior, analise bem, porque não é que Ele não saiba, Ele já sabe, mas Ele quer te fazer saber. As perguntas de Deus não é para que Ele saiba, não, as perguntas de Deus é para que a gente saiba. Ele já sabe todas as coisas. E quando eu falei, manda outra, fala com a outra, levanta a outra, e Ele falou, tá bom, Kelly, então me diz uma coisa, eu errei? Ao te escolher, eu errei? E aquilo me desmontou, porque como é que eu vou falar? Tu errou. Não vai. Porque quem foi que me criou? Quem foi que sonhou com a minha existência? Sim. Quem conhece lá na frente, quem conhece tudo que você vai fazer, né? Sem você nem imaginar ainda. Só Ele. Exato. Então, essa mesma pergunta de Deus, ela reverbera hoje a nosso respeito, a meu respeito novamente, a respeito da Dani, a seu respeito, a você que está ouvindo. Às vezes você está se questionando aí, perguntando, Deus, mas logo eu, Senhor, por que eu? Nossa, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. O que você tem na mão?
né? A gente às vezes quer ter coisas mirabolantes e nem sempre a gente vai ter coisas mirabolantes. Eu já falei, eu trabalho em costura criativa e nessas costuras sobram muitos retalhos, né? A gente vai costurando e os pedacinhos vão sobrando. Aqui eu trouxe até uns que se casam aqui, umas composições. Lá em casa tem muito retalho, muito retalho. E às vezes a gente está vivendo a vida e se sentindo assim. Sim. A gente foi cortado, a gente foi machucado, a gente foi deixado sem forma. As situações da vida fazem isso com a gente. Com todos nós. E tá tudo bem, essa é a vida. A gente tem coisas que a gente escolheu, tudo bem, foi, né, um vacilo. Mas Deus é o Deus das segundas chances, é o Deus do recomeço, é o Deus da nova história, é o Deus que não desperdiça nada. E uma vez, eu vou emendando as histórias, mas eu vou voltar para cá, calma. Uma vez eu costurando e usando retalhos, Deus começou a falar isso comigo. Ele assim, para onde que isso ia? Eu assim, isso ia para o lixo. Aí ele assim, e o que está fazendo diferença? Uma vez eu levei uma máquina para a igreja, eu ministrei com uma máquina de costura. E o que está fazendo a diferença? Eu assim, está fazendo a diferença porque esse retalho caiu na mão da pessoa certa. A pessoa que sabe o que vai fazer com ele. Isso. E Deus falou, da mesma forma é com você. Toda vez que você se sente um pedaço que não tem utilidade, é porque você está na mão de alguém errado. Né? Você está numa mão errada, na mão do inimigo. Você se permitiu entrar em relacionamentos que não foram de Deus para a sua vida. Eu não estou falando apenas de relacionamentos amorosos, estou falando de relacionamentos de amizade, em situações, lugares para trabalhar, mas o salário é muito bom, mas está destruindo a tua vida. Exatamente. Sabe, a gente está negociando coisas eternas por causa de coisas que são importantes, mas são tão passageiras. Seja 100, 110, 120 no máximo, né? É o que a gente consegue viver aqui na Terra. Passa. E passa mais rápido do que a gente possa imaginar. Verdade. Então, realmente, a gente está negociando a eternidade por esses dias passageiros aqui na Terra. Então, a gente tem que parar para pensar mesmo em relação a isso. Ver se o que você está vivendo hoje está fazendo que você caminhe para onde. Porque hoje, Kelly, abrindo um parênteses, né? Não se fala muito mais sobre o inferno. A gente tem um evangelho que fala de Deus, o Deus do amor, o Deus que ama você, que aceita você como você está. Não, ele recebe você como você está, mas ele transforma você durante o processo. Então, a gente não fala mais sobre isso, né? Sobre julgamento, sobre a justiça de Deus, porque Deus é o Deus do amor e verdadeiramente ele nos perdoa muitas vezes, como fez com Davi. Né? Um pecado tão grave que ele cometeu, na verdade não foi foram né? Uma sucessão foi uma ali, sucessão, né? enfim, mas ele rasgou o coração dele diante de Deus. O Senhor teve misericórdia, o perdoou, mas as consequências ficaram e ficaram para a sua família. Então, né, aquilo que a gente faz, eu estava um bom tempo atrás conversando com uma amiga e eu falei para ela, olha, o Senhor ele diz que vai abençoar a nossa geração. Mas como que vai abençoar a nossa geração? A partir do momento que a gente quebra o que a gente viveu, né? Que a gente começa a transformar a nossa vida. Então você começa a viver de uma maneira diferente. Você vai passar isso para o seu filho, e o seu filho vai passar. Então, se você passa uma vida aqui na Terra sem perspectiva nenhuma de eternidade, é isso que você está ensinando para o seu filho, e o seu filho vai ensinar para o seu neto, e isso vai só de geração em geração. Então é tempo da gente se atentar. Gente, o céu é real, Deus é real, mas o inferno também é. E o inimigo existe também. As estratégias, exatamente, como você ouviu lá com 14 anos. Então ele trabalha, e ele trabalha para quê? Para que a gente realmente não vá passar a eternidade com o Senhor, que a gente não viva aqui na Terra essas experiências que a gente tem com o Senhor, né? Porque momentos difíceis a gente vai passar, como momentos bons, mas o Senhor estando com a gente é totalmente diferente. Né? É uma vida diferente. É você entender que nas mãos da pessoa certa, o que era um retalhinho, quando vem para o reino dele, ele junta. E mesmo que às vezes não tenha significado, você olha e fala assim, não estou entendendo nada, Deus. Por que o Senhor me trouxe para esse lugar? Por que eu estou aqui? Por que eu me uni com essa mulher? Por que eu estou fazendo parte de um podcast? E às vezes tem coisas na nossa vida, momentos da nossa vida que a gente não entende. Até que o Senhor começa a trazer clareza e mostrar que, na realidade, você que era um pedacinho pequeno, você estava fazendo parte de um projeto que é muito maior do que a sua mente consegue captar.
Sabe? Sim. Identidade em Deus é isso, é você entender que se você se propuser a viver um relacionamento com Deus, Sim. se você se propuser a caminhar com Ele dentro do que Ele deseja, que é o melhor, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Exatamente. Né? Quando você se dispõe a isso, você deixa de ser alguém solto por aí e você vai para a mão da pessoa certa, ele te planta num lugar e nesse lugar você começa a compor um projeto muito maior. Ó, com esse retalhinho aqui, depois eu vou fechar, ele vai virar um porta-cartão. Olha! Mas tudo foi possível por quê? Porque um dia um retalhinho caiu na mão da pessoa certa. Tá vendo? Então, talvez você esteja aí dando cabeçada e sofrendo tantas coisas na sua vida sem ter um propósito, sem ter um significado, um sentido, porque você está buscando os lugares errados, as circunstâncias erradas, se apegando a coisas erradas. Enquanto que Deus está assim, volta para cá, vem ficar comigo, vem viver a realidade, a essência de um relacionamento que não é religião, não é rito. Tudo bem, vão existir coisas que vão ser repetitivas. Você vai à igreja, você vai cantar a canção, essas coisas são boas, não são ruins. Mas se você faz essas coisas sem essência, é oco. Exato. É oco, é só casca. E o reino de Deus não é casca, não é aparência. Sim. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria do Espírito Santo. E como que explica uma pessoa em pleno luto podendo dizer, Deus, muito obrigada, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito é o teu nome. Sim. Se não for, sabe, uma obra do Espírito Santo nessa pessoa. E aí, às vezes, você não entende porque entra tantos desesperos, porque o seu nível de relacionamento com Deus está raso ainda. É preciso, sabe, você se apaixonar mais. Eu lembro uma vez eu estava em casa e a minha janela da cozinha dava para eu ver o céu. Agora, depois de um tempo, a gente cobriu, sim, eu fiquei sem essa visão. Mas, enfim, naquele tempo ainda dava. E eu gostava de sentar de frente da janela e olhar para o céu. Eu estava lendo um livro, lendo a palavra. De repente, eu comecei a olhar para o céu e falar, ai, Deus, eu bem quero cantar uma canção para o Senhor. Sabe aquelas coisas assim, de adolescente, assim, aqueles sentimentozinhos de quando você está gostando de alguém? Foi essa experiência. E eu comecei a olhar para o céu e eu comecei, o teu amor me alcançou, o teu olhar me conquistou, a tua voz me encheu de alegria. E aí eu comecei a cantar. Meu desejo é te abraçar, meu amado. Meu maior prazer é te beijar, Jesus. Meu coração alegre. E eu cantava. E aquilo ia enchendo o meu coração, assim, de uma alegria tão grande. Inexplicável. Tão grande. E aí eu estava ali, eu comecei a olhar para o céu. E eu comecei a falar assim, Deus, eu sei que o Senhor me ama. E a impressão que eu tinha é que Deus estava assim, vocês vão me achar meio doida, né? Porque, nossa, logo você, Kelly, assim, quem que você acha que você é? Mas eu sou filhinha do papai. Exatamente, tá? É isso. Então, me dei essa licença de filiação. Eu fiquei olhando para o céu e falei assim, ele está me olhando. Uma convicção tão grande, ele está me olhando. Sim. E sabe aquele momento que você fala assim, pode pedir que eu vou fazer? Eu estava com esse sentimento. E aí eu falei, no meu interior, na minha mente, eu orando, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor me ama, mas fala para mim que o Senhor me ama hoje. Sabe, não tem quando você está apaixonado por alguém que você fala assim, fala que você me ama, vai. Não tem esse sentimento que só a gente mulher sabe, entende? Eu estava com esse sentimento e na minha mente eu falei isso e não ouvi uma voz, filha amada, não ouvi. Mas aquele momento ali aquietou e eu voltei para a leitura. E quando eu voltei para a leitura do livro, tinha uma referência da Bíblia. E eu fui ler a referência, eu abri a Bíblia, eu tô lendo aqui a referência e alguma coisa puxando os meus olhos para outra página. E eu não entendia por quê. E quando eu virei para a página, eu estava lendo desse lado, quando eu virei aqui, caiu em Jeremias 33:3, se eu não me engano é esse. Porque com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Gente! Olha aqui, arrepia tudo. Tá arrepiando tudo. É real ou não é? É muito. Sabe? E isso muito. Ele falou comigo há anos atrás e ele continua falando hoje. Sim. O cotidiano que a gente estava falando, eu entrando hoje, agora, antes de vir para cá, com o meu carro na garagem, quando eu fui entrar, eu entrei um pouquinho mais. E eu digo que eu ainda preciso aperfeiçoar muito, né, a direção, já tenho carteira há alguns anos, mas é sempre bom aperfeiçoar. E aí eu entrando na garagem, eu parei para poder abrir o portão e quando eu parei, o carro estava bem perto assim da mureta para entrar
E eu falei assim, poxa, Senhor, tá aí uma coisa que, por mais que a gente saiba, a gente nunca pode deixar de vigiar, né? Que senão a gente bate o carro. Sabe, relacionamento com Deus é falar de tudo. Sim. É não achar que aquilo não é importante para Não ter Ele. reservas. Exato. É o carro, ai Deus, o carro, Senhor, a minha louça para lavar. Ai, Senhor, nossa, esse gato hoje fez uma bagunça nessa casa. Sim. Ai, esse cachorro tá me deixando louca. Entendeu? É isso. É falar com o Senhor. Deus, como é que eu posso fazer isso aqui? Tantas experiências, Dani, de coisas materiais, físicas do meu trabalho, que eu fazendo ali, eu percebi que eu precisava de uma orientação, de uma inspiração. Eu já estava chorando em cima de uma vez, eu fazendo o vestido, eu dei um pique no vestido. O vestido pronto. Eu não faço roupa, tá, gente? Mas nessa ocasião eu fiz pra mim um vestido, pra ser madrinha ainda por cima. E o vestido pronto, e eu dei um pique no vestido. Eu chorei, Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ser madrinha agora com esse vestido cortado aqui? Eu, Senhor, por favor, me inspira. E de repente, ele me trouxe assim, você tem aquela colinha que você coloca com outro tecido e não aparece. Deus, é verdade, Senhor, muito obrigada. É você celebrar com Ele, é você compartilhar com Ele, é você rir com Ele, é você chorar com Ele, é você contar com Ele. É entender que Ele está perto. A gente tirar essa questão do Deus longe, né? Sim. Você tem que orar com palavras difíceis e fazer aquela, né? Toda uma... Não, quantas vezes eu chorei no banho. De me ajoelhar no chuveiro e chorar e falar com Deus. O Senhor, Ele está muito perto. Ele quer ouvir cada coisa que a gente acha que é desnecessário até. A gente acha, não vou falar isso para Deus. Deus se preocupa. Teve uma vez que eu estava com vontade de comer uma fruta. Mas aleatório. Eu estava até na minha academia e eu estava com vontade de comer uma fruta. Mas assim, sabe aquela coisa, né? Aí eu falei, gente, vontade de comer essa fruta. Mas assim, pensando, não falei nada. E tava lá trabalhando, fazendo minhas coisas. Daqui a pouco chega uma amiga com uma bolsinha e me deu a fruta. Mas eu chorei. A gente sabe que a gente vive com Deus. A gente sabe. Aqui na sala de casa, eu ajoelhada aqui na minha sala, tive muitos momentos já aqui com o Senhor. E aí eu orando. E aí eu falei, ai, Senhor, eu queria tanto um abraço do Senhor. Nossa. Eu precisava tanto de um abraço agora. E eu falando com Deus. E estava tudo parado. Daqui a pouco começou esse vento. Mas aquele vento me envolvia de um jeito. E eu abraçava. E eu sabia que era o Senhor. Sabe? São coisas que a gente pode contar. E ter pessoas que não vão entender muito. Mas isso é tremendo demais. São esses detalhes. São coisas grandes que eu já vivi. Grandes milagres com o Senhor. Coisas, sabe? Mas são o dia a dia, as coisas pequenas, são tremendos. É Deus falando o tempo todo, eu tô aqui, eu tô aqui com você, né? Como é bom. Esse nível de experiências aí, tem umas pessoas lá na minha igreja que até brincam comigo, falam assim, eu vou orar igual aquelinha hora, Senhor, a vaga do meu carro, eu preciso, porque isso aí Karen, minha amiga, aqui ó, tem mais uma. Gente, isso aí a gente tem pai, né? Leva mal não. Eu já tive muitas, mas essa me marcou muito. Vindo ali perto da matriz. Aí o Senhor, preciso da vaga, Deus, onde o Senhor tem a vaga para mim? Fala comigo, para onde que eu devo ir? Eu devo virar para a esquerda, eu devo virar para a direita? E ali, subindo na matriz, a quantidade de vagas maior é pela Coronel, certo? E quando eu estava chegando ali na lateral da matriz, o Espírito falou assim, vira na Rua da Congregacional. Aí eu quis questionar, falei assim, na Rua da Congregacional nunca tem vaga, Jesus. Não tem. Mas assim, fiquei relutando para obedecer. Quando eu cheguei perto já de virar, bati a mão na seta e virei. Quando eu virei, nossa, não tinha vaga. Não tinha vaga. Não tinha. Aí eu virei, Deus, não tem a vaga. E subi naquela outra rua que também dá na Coronel. Entrei na Congregacional, subi para Coronel novamente. Quando eu parei lá em cima, para poder virar para Coronel, eu parei o carro e eu falei, Deus, sabe que eu tô bem feliz? Porque não tem problema não ter a vaga. Se for preciso, eu boto o carro lá no morro. Mas sabe por que eu tô feliz, Senhor? Porque eu consegui te obedecer. Deus, muito obrigada porque eu consegui te obedecer. E eu falei assim, e aí virei o carro. Quando eu virei o carro, o primeiro carro daquela outra rua que vai direto da matriz, o primeiro carro que estava na vaga lá saiu. E quando eu virei o carro aqui, eu consegui colocar naquela primeira vaga sem precisar manobrar. Eu vou contar então rapidinho esse meu testemunho também, porque esse é de vaga. Esse de vaga. Também foi da Rua da Matriz. Estava eu e minha amiga Karen e procurando uma vaga. Eu ia parar em frente ao meu estúdio e a gente está procurando uma vaga.
Passei andando ali também a Rua do Comércio, subi ali aquela rua ali toda, né, para voltar para Coronel, não estava achando vaga e tal. E aí a gente começou a conversar e procurando, nós duas procurando a vaga. Falei, me ajuda aí, fica de olho e tal. E aí a gente começou a conversar. A gente começou a conversar, ela virou pra mim, falou alguma coisa, não sei o que, a gente passou. Quando passou, ela virou e falou, amiga, tinha uma vaga lá atrás, eu não vi. Aí eu falei, eu não acredito. Ela falou, não vi. Eu falei, vamos dar a volta, vamos ver se a gente consegue. E aí a gente foi andando. E aí quando eu fui chegando na Coronel, aí eu falei, Karen, eu sei por que a gente não viu a vaga. Aí ela, por quê? Eu falei, porque o Espírito Santo ministrou no meu coração, que foi porque a gente deixou de vigiar. Uau. E é muito rápido. É no estalar de dedo, porque o inimigo não brinca. Então, é porque a gente deu uma relaxada naquele momento. Foi até um pouco que a gente falou, né? Mas cedo. Aí ela falou, nossa. Aí eu falei, foi isso. Eu falei, Senhor, agora nós estamos atentas e vigilantes. E aí a gente passou na Coronel. E aí quando eu desci ali na rua da loja 100, meu estúdio era ali perto, a vaga aqui e o estúdio ali. Aí eu falei, ó, a vaga aí. Aí ela, meu Deus. Eu falei, tá vendo? Foi porque a gente aprendeu a lição. A gente precisava aprender isso. A gente precisava. A gente não pode descansar. A gente não pode baixar a guarda. Uau, é isso. Né? Bem, teria muitas outras coisas para contar. Vai voltar. Mas eu quero fechar aqui com a palavra que eu quero compartilhar com vocês, que o Senhor me deu naquele dia. Sim. Quando Ele me perguntou, então eu errei? E a palavra foi em Êxodo 4, quando Moisés, ele vê a sarça no capítulo 3 e tal, e Deus começa a falar com ele. De repente, ele fala assim, Senhor, e se eles não acreditarem em mim, não quiserem me ouvir? Aí o Senhor começa aquele processo, o que você tem na mão? Tem uma vara, joga a vara vira serpente, pega a vara... Ah, e se ainda assim não acreditarem, coloca a mão no peito, saiu leprosa, coloca de novo. Então, todos os empecilhos que Moisés foi colocando, Deus ele foi mostrando para Moisés que seria com ele e que daria condições sobrenaturais, faria coisas sobrenaturais para que as pessoas pudessem crer. Sim. Ainda assim, Moisés começou agora a trazer um outro problema. E ele falou, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Aí ele assim, mas não fui eu que fiz a boca do homem e tal. Então, o que Deus foi me mostrando nesse texto? E eu comecei a ler esse texto, eu comecei a chorar. Porque eu me vi como Moisés, argumentando com Deus. Deus, mas a outra irmã. Deus, mas a fulana é melhor. Deus, mas... E Moisés foi colocando os impedimentos e Deus foi trazendo soluções. Até a hora que Moisés fala assim, por que o Senhor não manda outro no meu lugar? Ele fala isso, Deus manda outro em meu lugar. E a palavra vai dizer, então o Senhor se irou. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, por favor, não se ire comigo. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, queridas, a identidade que Deus nos dá é de filhas. Só que ninguém consegue fazer com que o outro viva essa identidade. Só você consegue abrir seu coração e receber essa identidade. Por mais que alguém imponha as mãos sobre a sua cabeça e ore por você, e seja uma pessoa cheia do Espírito Santo mesmo, mas ainda assim, esse abrir de coração para viver essa identidade só depende de você e da sua escolha. Se agora você quiser fazer isso, você pode. É só você dizer, Deus, eis aqui a tua filhinha, eu quero ser tua filha. Através de Jesus, Ele já nos concedeu essa filiação. Sim. Dissemos sim a Jesus e fomos feitas filhas de Deus. Sim. Mas viver como filhas de Deus é um processo. É dia a dia, esse contato íntimo com o Pai. Sim. Porque assim a gente vai sendo moldada, forjada, sim, a gente vai crescendo e Ele vai podendo contar conosco nessa grande obra para fazer de um pedacinho parte de um projeto que é muito maior do que cada uma de nós. Tá bom? Amém. Foi um prazer muito grande estar aqui. E eu quero deixar aqui uma lembrancinha para você, da Kelinha Lemos e Artes. Uma outra coisa que o Senhor me deu, que foi muito bacana no tempo que eu costurava, foi inspirações, enquanto eu estava costurando, palavras que ele foi trazendo. Enquanto eu estava ali costurando, a linha estourou. Por que a linha estourou? Ah, porque deu muita tensão. E então, na vida, sabe? Sim. Se eu ficar muito tensa, as coisas podem se perder. Por quê? Porque eu não estou confiando. E ele começou a me dar esses insights e eu comecei a gravar. E há um tempo atrás eu criei uma página no Instagram chamada Costuras e Posturas.
É bem legal. Que bacana! Segue aí, gente. Ano passado, por conta do processo que eu passei, eu fiquei 1 ano sem postar. Sim. Foi um processo um pouco doloroso e aí eu acabei não tendo esses momentos. E quando chegou sábado agora, eu estava limpando a máquina, o Senhor começou a trazer tanta coisa que eu não consegui resistir. Tem que voltar. E aí eu gravei novamente um videozinho, lancei agora no sábado passado. E aí isso começou novamente a queimar no meu coração. Tremendo. E não sei ainda o que o Senhor tem com isso, mas eu creio que é mais um instrumento para Ele alcançar vidas. Exatamente, porque Ele usa o nosso dom, né? Para a glória. Leiam o livro Quebrando a Rotina do Max Lucado, depois vocês me contam. Conta. Ele fala eu vou sobre comprar isso. também. Maravilhoso. E, meninas, para vocês, né? A gente falou um pouco aqui para aquelas que já conhecem ao Senhor. E você, né, que de repente ainda não teve um real encontro com o Senhor, não conhece Ele de fato, de verdade. Essas experiências que nós contamos aqui, né, Kelly? Ela não é só minha, ela não é só dela. Pode ver que ela falou sobre a vaga do carro, eu falei também. Então, o Senhor, Ele dá o livre acesso para qualquer uma de nós, desde que nós venhamos a dar o primeiro passo, a nos entregarmos verdadeiramente para Ele. Que o Senhor não tem filho preferido, Ele não tem filho, Ele não tem filho preferido, né? Tem aquele filho que se achega mais ao Pai, como uma mesa, né? Tem eu, meu marido, meus 2 filhos. Aquele filho que ficar mais tempo na mesa conversando com a gente, vai ser aquele filho que vai conhecer mais. Então, se assente à mesa do Senhor, se assente perto de pessoas que conhecem o Senhor, que vivam uma vida real com o Senhor. E se você hoje deseja fazer essa decisão por Cristo, se você hoje sente que realmente o Senhor, através desse podcast, através desse bate-papo tão simples, mas tão cheio da presença de Deus, se você sente que você também tem que estar nessa posição de filha, que você possa entregar a sua vida ao Senhor, você possa comentar aqui no vídeo, que a gente vai entrar em contato com você, ou se você não quiser comentar aqui, você chama a gente no privado, a gente vai ter o prazer de ir até você, de conversar, de te ajudar nessa caminhada, né, Kelly? Eu tenho certeza que a Kelly também está disponível para isso, tá? E pode ter certeza que essa vai ser a melhor e a maior decisão da sua vida, tá bom? Kelly? Foi Muito um prazer bom. enorme estar aqui Igualmente. com você. Essa palavra de Moisés foi a que o Senhor também me deu. Então Glória isso a mexeu Deus. muito o meu Glória a coração Deus. agora quando você falou, sabe? Glória a Deus. Isso me encheu ainda, olha, me arrepio porque encheu ainda, deu mais aquele fôlego, sabe? Porque Glória eu a falava a Deus. mesma coisa, Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou tão assim, né? Senhor, e eu fui falando e o Senhor me deu essa palavra. Amém. Foi num domingo, num culto também, lá quietinha, sentada, eu falei, Senhor, eu comigo. vou. Eis-me aqui. Isso Então aí. eu vou com meus defeitos, Sim. com as minhas falhas, com os meus jeitos, o Senhor vai moldando, mas eu estou aqui, disposta a ser um vasinho de barro nas tuas mãos, para que o Senhor possa moldar conforme a tua vontade e teu querer. Então foi uma confirmação do Senhor para mim Glória a também. Deus. E Que ó, bênção. eu quero também te dar para você colocar lá, obrigada. guardar essa É lembrancinha pro meu ateliê. que está escrito, ó, pode ler. Deus escolheu a mulher certa para essa obra e essa mulher é você. É você. E é você também. Isso, e é você também. Somos nós. Que bênção, Exatamente. obrigada. Então, que Deus te abençoe poderosamente. Amém, Foi amém. muito bom. Muito bom. Espero que a partir de hoje a gente venha estreitar mais os laços. Desde que eu comecei esse podcast, ele não tem bandeira denominacional, por mais que seja muito importante, né? A gente ter uma igreja que a gente se identifique, que não seja mais perto da sua casa, mas que seja mais perto da Bíblia. Isso é fundamental. E então, assim, como irmãs, né? O Nós e Mais Uma, que o Fala Preciosa, ele saiu do Nós e Mais Uma, ele realmente é para isso, é para unir mulheres, filhas, para a gente comece a viver aqui na Terra o que a gente vai viver lá no céu um dia, né? Essa proximidade, dessa troca, independente da denominação, mas como filhas amadas do nosso paizinho. Isso, exato. Amém? Perfeito. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês. Tchau, Tchau, tchau. gente.